E bom, antes da gente aí, né, começar a codificar o sistema, colocar o sistema para funcionar de fato, a gente precisa entender o que vai ser construído. E a gente vai fazer isso na parte de análise. A parte de análise é a primeira etapa do ciclo de desenvolvimento de software, né? Se a gente for traduzir para o mundo real, né, voltar aqui para o mundo real, quando você vai construir, por exemplo, uma casa, você tem que primeiramente idealizar essa casa. Você não vai, por exemplo, mandar alguém construir uma casa para você sem que você haja, né, tenha tido um planejamento ou uma análise prévia do que vai ser construído. E na área de software é a mesma coisa, certo? Bom, como o nosso projeto é um sistema de pedidos bem simples, não teremos maiores dificuldades nessa etapa. Nessa etapa, vamos levantar o que chamamos de requisitos funcionais e requisitos não funcionais. Os requisitos funcionais serão as funcionalidades que os usuários do sistema irão utilizar. Ou seja, tudo que envolver a utilização do sistema, né, por parte de um usuário, cliente, utilizador, pode ser considerado como um requisito funcional, que são as funções do sistema, né? Por exemplo, esse sistema aqui que eu estou lendo para ler esse PDF aqui, ó, ele tem a função de fazer o quê? Eu posso imprimir, posso ver as propriedades, posso enviar por e-mail, posso salvar como, posso abrir, certo? Então são as funções do sistema. Eu posso aumentar aqui o zoom, ó. Então são as funções que o sistema possui, né? Bom, requisitos funcionais, né, ou RFI, né, abreviado, são as funcionalidades que o nosso sistema de pedidos terá para que seja um sistema de pedidos minimamente aceitável aí, né? Então a gente vai desenvolver um sistema de pedidos bem simples, né, mas tem que ter alguns requisitos aí, né, funcionais, que vai fazer com que ele seja minimamente aí, né, utilizável, né, ou aceitável aí por um cliente, beleza? Bom, aqui utilizaremos os requisitos funcionais de um MVP, né, ou mínimo produto viável. Depois, é claro, poderemos identificar mais requisitos funcionais futuramente, documentá-los e posteriormente implementá-los aí, né, em código-fonte. Bom, como que você pode estar separando aí, né, os seus requisitos funcionais? Eu vou disponibilizar aí neste curso toda a parte de projeto. Esses requisitos aqui, ó, eles estarão, né, em documentos separados aí, beleza? Mas vamos ver aqui então o que eu separei aqui no livro. O primeiro requisito aí, né, obviamente, é a gente estar fazendo o quê? Gerenciando o quê? Os produtos. Então a gente pode cadastrar um produto, a gente pode pesquisar um produto, a gente pode editar um produto, né, adicionar uma imagem, uma descrição, um título e também o preço do produto. Certo? Então esse é o primeiro requisito que a gente vai ter que implantar no sistema, aí, né? Implementar no sistema, né? Codificar e montar, para que a gente possa estar, né, começando a ter um sistema funcional, beleza? O requisito funcional 002 aí, né, é o catálogo de produtos. Criamos os produtos, então a gente precisa de uma forma de estar exibindo esses produtos para que o nosso cliente, né, o utilizador, possa estar utilizando o nosso sistema através, né, do catálogo aí, que vai ser disponível aí, né, ao usuário final. Já o requisito funcional 003, ele trata da seleção dos produtos. Então você agora tem o gerenciamento de produto, né? Você consegue cadastrar, você consegue ter um catálogo, você tem que ter uma possibilidade de estar selecionando esses produtos e colocando eles em um carrinho de compras, por exemplo, certo? Bom, o requisito funcional 004, finalização do pedido. Então, o cliente vai utilizar o seu sistema, ele tem que ter a capacidade de poder finalizar o pedido, né, verificar aí se o que ele pediu está de acordo e também, né, passar para a próxima etapa, aí, que é a etapa de pagamento, que é o requisito funcional 005. Beleza? Porém, para a gente cadastrar um produto, aí, ó, gerenciar um produto, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa ter um login de administrador no nosso sistema, né? Então não vai ser qualquer pessoa que vai poder administrar o sistema. Então a gente tem que ter esse requisito funcional aqui, ó, no caso aqui eu defini como 006, né? Como sendo o login de administrador, né? Um login administrativo aí para que a gente possa estar gerenciando o sistema aí, né? E cadastrando os nossos produtos, atualizando o preço e acompanhando também o histórico de pedidos. Então o cliente foi lá, né, ele selecionou o produto, primeiramente ele visualizou o catálogo do produto, ele selecionou o produto, ele finalizou aqui, né, o pedido, ele fez o pagamento, certo? Agora a gente tem que ter aqui, ó, o histórico de pedidos aí, né, para que a gente possa estar entregando o lanche lá para o nosso cliente, né, o pedido dele aí, né, com base no pagamento que ele realizou. Então são 7 requisitos funcionais aqui que eu separei, beleza? Que são as funções que o nosso sistema deverá ter.
E a gente também tem aqui, né, os requisitos não funcionais, que são as partes aí que o usuário não vê, né? Por exemplo, aí, ó, requisitos não funcionais, né, ou RNF. Tudo que for um requisito, porém, que não for perceptível ao usuário, como linguagem de programação, banco de dados, framework, plataforma, performance, usabilidade, escalabilidade, redundância, né, entre outros, é considerado um requisito não funcional. Por exemplo, aí, né, o requisito não funcional 001. Então temos aqui ó, requisito por código e temos a descrição. O requisito não funcional 001, né, ou RNF aí, ó, 001, ele fala da linguagem de programação que a gente vai utilizar. Então vamos utilizar aqui o Java, o JavaScript, HTML e CSS aí, ó. No caso aqui o HTML como linguagem de marcação e o CSS como linguagem de estilização. Beleza? Bom, o requisito não funcional 002 trata do banco de dados. Vamos utilizar esse banco de dados aqui, ó, o MySQL, na versão 8.0.34, que é um servidor de banco de dados. Beleza? O requisito não funcional 003, ele fala sobre o framework. No caso, vamos utilizar aqui o Spring Boot, né, que vai vir aqui o Spring Web para a gente. E vamos utilizar também o Hibernate para estar fazendo a persistência dos dados, beleza? Bom, o requisito não funcional 004, ele diz respeito à plataforma em que o sistema vai funcionar. Vai ser o quê? Vai ser um aplicativo? Ele vai ser um sistema desktop? Não, ele vai ser um sistema web, beleza? Ele vai ser um sistema que a gente pode abrir o navegador e utilizar o sistema por ele. E por último aí, né, até o momento, temos o requisito não funcional 005, que fala sobre as bibliotecas que serão utilizadas. No caso aqui o jQuery e o TimeLeaf aqui, né, para o template das nossas páginas HTML, beleza? Para tornar ela mais dinâmica aí. Bom, eu queria salientar uma coisa aí, ó. Compreender os requisitos é crucial, certo? Mas evitar ambiguidades, né, dúvidas, também é essencial. Assim como palavras claras são vitais em uma conversa, requisitos sem ambiguidades são a base para evitar interpretações equivocadas. Ao levantar requisitos, quando você for levantar os seus requisitos aí dos sistemas que você vai desenvolver, busque precisão para reduzir retrabalhos. Então, requisitos que você não entendeu corretamente, né, faz com que você tenha aí que ter um retrabalho em ter que refazer requisito, ter que desmanchar trabalho seu aí, beleza? Bom, a clareza não só implica no desenvolvimento, mas fortalece a colaboração da equipe, sendo a bússola, né, sendo o guia aí do projeto, né, na direção correta. Portanto, ao iniciar qualquer projeto, garanta que os requisitos sejam entendidos e expressos de forma inequívoca, ou seja, com que não haja dúvidas em relação aos requisitos. Tem muita gente que quando vai desenvolver um sistema, não levanta os requisitos da forma correta, né, completa, e isso causa problema de ambiguidade. Você não entendeu o requisito como deveria ser entendido e você acaba implementando algo que o seu cliente não solicitou. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Isso é fundamental para um projeto eficiente e bem sucedido. E é o que faremos em nosso projeto, né, desde o início até o fim. Beleza? Então definimos aqui quais são os requisitos que o nosso sistema vai ter. Não vai ter nem mais nem menos. Ele vai gerenciar produtos, ele vai ter o catálogo de produtos, seleção de produtos, finalização de pedido, pagamento, login de administrador e histórico de pedidos. É apenas isso que ele vai ter. Repare que nenhum deles aqui ó, se repetem, né? E aqui também requisitos não funcionais. Repare também que nenhum desses requisitos não funcionais aí, ó, eles não se repetem, certo? Ou seja, não temos aqui ambiguidade e temos uma descrição clara do que vai ser construído com base nesses módulos aqui, ó, que a gente vai estar implementando na parte aí, né, de codificação, beleza? E a gente vai ver daqui a pouco também, né, a parte aí de projeto, como que a gente organiza aqui, ó, a gente levantou esses requisitos funcionais e não funcionais, né, que é o primeiro contato com o nosso cliente. A gente precisa fazer uma forma de estar organizando isso aqui tudo, né, e definindo qual etapa a gente vai estar executando primeiro, qual vai ser o cronograma, né, quem que serão os envolvidos nessa tarefa de desenvolver o sistema, né, e qual que também vai ser, obviamente, o orçamento empregado na produção deste sistema aí. Beleza? Então, vamos ver daqui a pouco sobre a parte de projeto. Beleza?